Seja muito bem-vindo a mais um Alcatalk, hoje aqui em São Paulo, para falarmos sobre o novo VMS da Vivotec, o VSS. Comigo aqui, conosco, né? Estão Rafael Silva e Fábio Silva, ambos da Vivotec. Rafael já é uma pessoa que frequenta aqui, já é quase sócio do Alcatalk, né, Rafa? Seja muito bem-vindo, bom Obrigado. Dia, ou olá, né? Olá, não sabe que o horário que o pessoal vai assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olá, cara, agradeço mais uma vez pelo convite aí. E agora com o Fábio, né? Exatamente. Tiramos dentro da casinha. Obrigado, Fábio, pela sua presença. Se você pudesse apresentar para a nossa audiência, por gentileza. Eu que agradeço. Sou da área de projetos da Vivotec, aqui para o Brasil e para a América Latina. Estou na companhia há mais ou menos quase 7 anos. Já tenho uma larga experiência aí no mercado de CFTV e estamos aqui. Obrigado pelo convite. O Fábio é bem moderado nas palavras, mas ele quem salva a gente muitas vezes aí, quando a gente tem alguma dúvida técnica, nós ligamos para o Fábio e o Fábio prontamente nos auxilia aí com seus conhecimentos, com aquilo que ele sabe fazer de melhor. E vamos falar do VSS. O que é o VSS, o Rafa? Cara, o VSS é a próxima geração em tecnologia de software de vídeo monitoramento. Né? Para quem conhece a Vivotec já ouviu falar do nosso VAST, já ouviu falar do VAST 2, né? Nosso software de vídeo monitoramento. E o VSS nada mais é do que a evolução do VAST. Né? Então nós desenvolvemos um novo software de vídeo monitoramento, um novo VMS, né? Para o mercado de segurança eletrônica, focado em 3 pilares, né? Inteligência artificial, né? Processamento e borda, né? E o terceiro e principal pilar, eu acredito que é uma plataforma aberta, escalável, né? E que seja capaz de se integrar com os mais variados dispositivos e ativos de rede, não só do portfólio Vivotec, mas por conta do seu protocolo ONVIF também se comunicar com câmeras e equipamentos de terceiros. Ô Fábio, e como que você enxerga a entrada do VSS no mercado? Eu entendo que o VSS ele é uma plataforma, é uma evolução da nossa plataforma de VMS e ele realmente vem a agregar com a possibilidade da junção dos dados gerados pelas câmeras. Hoje a gente já conversou bastante a respeito disso. As câmeras geram um volume muito grande de dados, né? Então, sabe qual que é a cor do carro, identifica uma pessoa, identifica um carro, um caminhão. Ela gera todos esses dados. E como que o VSS ajuda com isso? Ele junta essas informações e apresenta essas informações de uma forma muito intuitiva. Então, o que era anteriormente só informações geradas, agora elas são organizadas dentro dessa plataforma. Respondendo a sua pergunta, como é que ele ajuda o integrador? Dando velocidade na pesquisa. Então, todo aquele tempo que se gastava assistindo um vídeo para identificar um possível suspeito ou uma característica de um carro que teve um problema, que teve um evento, teve uma causalidade, o VSS apresenta isso de forma muito rápida. Anteriormente passava-se horas assistindo o vídeo. Horas, mesmo de forma acelerada e tal. Com o VSS, essas horas de vídeo se transformam em segundos. Porque ele vai buscar o dado, ele não vai mais analisar a imagem. A imagem já foi analisada pela câmera na borda. E o VSS sabe exatamente na onde procurar esse dado. Dessa forma, uma pesquisa em várias câmeras simultâneas, que era feita por horas, muitas vezes até por dias, se transforma em poucos minutos, vamos dizer assim, para não dizer segundos. Então, a versatilidade é tempo. A gente tem problema de tempo todo dia. Quanto mais tempo, quanto melhor a resposta a gente tem, mais rápido a gente consegue ter uma prevenção ou uma pesquisa. Então, o VSS vem ajudar em tempo e organização, ajudando a organizar os dados que são gerados pela câmera e apresentando esses dados de forma muito simples, muito intuitiva, de forma rápida e gerando assim
um agregado para o integrador de sistemas. Otimização de recurso, né? O VSS, por conta da sua tecnologia, ele otimiza recurso. E a gente não fala só de recurso de hardware, recurso de software, né? A gente está falando também de recurso humano. Né? Então você está otimizando o tempo de pesquisa, você garante uma pronta resposta. Né? Para o integrador, essa operação ser mais assertiva é redução de custo para ele responder ao cliente dele. Então, quando ele trabalha com o VSS e ele tem toda essa tecnologia apoiando na tomada de decisão, traduzindo todo esse volume de dados que são gerados pelas câmeras, né, de forma inteligente, ele consegue otimizar o recurso humano dele, ele tem uma tomada de decisão mais rápida, mais assertiva, né? Ele tem redução de custo, porque tempo é dinheiro, principalmente quando você tem prestação de serviço envolvida. E outra coisa, a tomada de decisão sendo assertiva, ele já vai passar para o cliente dele a tomada de decisão mais correta possível, baseada naquele cenário. Né? Por outro lado, em termos de tecnologia, né, o VSS ele tem uma redução de recurso de hardware e de software muito grande. O VSS hoje, por exemplo, a gente consegue fazer um upgrade de todo cliente que hoje tem um VAST 2, por exemplo. Então, o cliente que tem um VAST 2, ele pode fazer upgrade para o VSS. Ou seja, a gente está otimizando o recurso de software. Esse cara ele não precisa fazer um upgrade de sistema operacional, por exemplo. Um outro ponto, né? O cliente que tem um VAST 2 hoje e queira fazer o upgrade para o VSS, ele não precisa trocar o servidor dele. Então a gente também tem uma otimização de recurso de hardware. O VSS ele não é processado em cima de GPU. Né, ele é processado em cima de CPU, ele pode ser instalado em ambientes virtualizados, então a gente consegue otimizar o recurso de hardware, o recurso de software e também otimizando o recurso no que diz respeito à própria operação para o integrador. Então, para o integrador hoje, ele tem à disposição fazer esse upgrade praticamente sem custo. Ele não precisa trocar servidor, ele não precisa trocar sistema operacional. Né? Então a gente consegue absorver o legado dele. E a gente também suporta as câmeras da Vivotec da geração 7 e geração 8. Geração 7 e geração 8, que são as câmeras que já têm os atributos embarcados. Essas são as câmeras antigas, né? A série 7 e série 8, né? As câmeras com os atributos embarcados, né? Que é a série 65 e a série 91, 65V2 e 91V2, né? Essas câmeras que têm o Attribute Search e o Deep Search. Que também geram mais valor para quem utiliza o VSS, porque a câmera ela já processa a informação dentro dela e se comunica com o VSS de forma mais rápida e de forma mais inteligente também. Sim, de fato. Já tem todo o processamento embarcado, né? É o que a gente chama de inteligência artificial, processamento em borda, né? Um Edge AI, alguma nomenclatura assim como o pessoal tem chamado aí popularmente, mas basicamente a gente processa tudo embarcado nas câmeras e, como o Fábio falou, o VSS ele simplesmente vai traduzir esse volume de dados e jogar na tela para você essas informações, né? Interpreta os metadados e depois tem o retorno na interface do VSS. Legal. A gente já estudou um pouquinho sobre o VSS e sabe um pouquinho dele. Ele é comercializado em 3 versões, é isso? Sim, atualmente nós temos o VSS Lite, que é a versão gratuita. Ele substitui automaticamente o nosso VAST Lite. Nós temos o VSS Standard, né, e nós temos o VSS Pro. É interessante por quê? Porque a gente não criou, né, a Vivotec não criou várias categorias de licenciamento. Né? É muito simples, a gente simplesmente resumiu em 3 tipos de licenciamento, sendo que um licenciamento é gratuito. Então você tem ali no VSS Lite até 32 licenças gratuitas, suportando câmeras Vivotec somente, né? Mas você já tem todas as funcionalidades básicas de um grande software de vídeo monitoramento, que é de fato o VSS. Então o VSS Lite é para aquele cliente que tem ali até 32 câmeras Vivotec, precisa de um software para fazer gravação sem limite, visualização sem limite, então ele tem acesso ao VSS Lite. O VSS Standard, ele é mais focado para aqueles pequenos e médios projetos onde você precisa de um servidor, né?
um único servidor unificado, e aí você tem acesso ao VSS Standard também com uma série de funcionalidades de grandes softwares de vídeo monitoramento. E o VSS Pro, ele é a nossa principal plataforma hoje, né? Então você pode ter até mais de 22 mil dispositivos em um único segmento de rede, você pode se comunicar com até 700 subestações, você pode se comunicar com NVRs, você pode fazer federação, você pode se comunicar com outros servidores e outro segmento de rede. Então realmente é uma plataforma de vídeo monitoramento, não somente um software de vídeo monitoramento. Então você pode criar topologias se comunicando diretamente com as câmeras via comunicação IP, você pode se comunicar diretamente com outros servidores que estão conectados com outras câmeras, você pode se comunicar com NVRs, que por sua vez estão comunicados com as câmeras, com alimentação PoE, inclusive por suas portas. Ou seja, desenvolvemos de fato uma plataforma de vídeo monitoramento capaz de suportar N tipos de topologia. Uma das características do VSS que eu achei bastante interessante é o fato dele aceitar câmeras de outros fabricantes desde que tenham um protocolo ONVIF, né? Sim. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso e explicassem também o que é o protocolo ONVIF, porque pode ser que algum das pessoas que têm acompanhado aqui conosco essas informações não tenham tido acesso a essa informação e queiram saber o que nós estamos falando, o que é esse protocolo. O protocolo ONVIF basicamente é um coringa, né, do segmento de CFTV e Video Surveillance no mundo, né, onde os principais fabricantes eles fazem parte desse fórum, né, e o protocolo ONVIF, na verdade, ele nasceu para que ele se comunique como se fosse um protocolo padrão para essa indústria. Né? E o VSS ele suporta o protocolo ONVIF, e dentro desse protocolo ONVIF você tem diferentes perfis. Cada perfil do ONVIF, né, cada versão do ONVIF, ele tem algumas funcionalidades, né? E esse protocolo ONVIF, uma vez suportado pelo VSS, permite que a gente se comunique com câmeras de terceiros. Por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós, primeiro, porque principalmente para o mercado da América Latina, a gente vende muito NVR, que se comunica com câmeras de terceiros, né? Segundo ponto, para o mercado também da América Latina, né? Para uma questão de cibersegurança, a gente também se comunica muito com câmeras de terceiros, que não tem protocolos de cibersegurança, não tem qualquer proteção de segurança da informação processada embarcada por essas câmeras de outros fabricantes. Essas câmeras se comunicam com os nossos NVRs hoje eles se comunicam com outros VMS, não só o VSS, né? E aí a gente já tem uma outra camada de segurança por conta dos NVRs. E a gente usa o protocolo ONVIF para se comunicar com essas câmeras de terceiros. Então você tem o VSS que se comunica com esse protocolo, que é capaz de se comunicar com câmeras de terceiros, porque a gente também tem, em alguns clientes, um legado de câmeras de outros fabricantes. E quando a gente chega no cliente, a gente não chega no cliente dizendo, cara, tu tem que substituir tudo que você tem no seu parque. Não, a gente sobe a nossa plataforma, ou um NVR da Vivotec, ou um NR da Vivotec com VSS embarcado, ou o próprio VSS instalado em um servidor, por exemplo, e a gente se comunica com essa câmera de terceiro e a gente não obriga o cliente a jogar aquela câmera fora. Né? Então a gente também aproveita o legado. Então a gente está otimizando também o recurso do cliente. Né? Posteriormente, depois que ele conhece a tecnologia da Vivotec, é natural que ele faça o trade-in, né? Ele troque ali aquele equipamento de terceiro, aquele equipamento mais antigo, ele acaba substituindo por uma solução da Vivotec. Mas a gente também, por suportar esse protocolo ONVIF, a gente também auxilia até na economia do projeto para o cliente. Né? Ele não é obrigado a descartar o que ele tem hoje de legado para falar com a plataforma da Vivotec ou para utilizar um NVR da Vivotec. E a gente não sacrifica financeiramente o projeto para o cliente. Muito bom. O que existe de grande diferencial que é visível, que é notório quando o cliente ele migra para o VSS, por exemplo? Paleta de cor, que o pessoal chama, né? Eu acho que ela está mais amigável, usando a tua palavra amigável. Vejo também que a preparação para o que está acontecendo no mercado. A gente está olhando que o mercado cada vez mais está demandando mais câmeras e câmeras que tenham inteligência.
Então, você tem uma plataforma que não está preparada para receber essa inteligência, então você tem um problema. Então, a nossa expectativa, até com o plano de migração, é exatamente esse. Fala, tenha aqui a sua base pronta para que você possa receber o que está por vir. Cada vez mais, então, se a gente está falando de análise de vídeo na borda e tal, tudo mais, a gente precisa estar preparado para receber esses dados. Não vou falar que é o futuro, mas preparado para que você possa receber essas novas tecnologias que estão chegando. E é uma plataforma em evolução. Ela foi desenvolvida com umas limitações no começo, agora que já está disponível oficialmente, já tem as suas evoluções, nós temos os acessos internos à evolução do produto, a gente sabe que tem muita coisa legal ainda por vir, então é a base para o que está por vir. Então, você está se preparando para receber essa estrutura que está chegando. Tem um conceito que a gente defende muito, né, quando a gente trabalha com desenvolvimento de produto, de tecnologia e desenvolvimento de software, que é você desenvolver uma plataforma à prova de futuro, né, o Future Proof. O VSS ele foi pensado para que se torne a prova de futuro. Né? O que significa a prova de futuro? A capacidade realmente de suportar o que vem na frente em termos de desenvolvimento de aplicação, de funcionalidades. Então, hoje o VSS, como o Fábio estava comentando, ele já foi desenvolvido para que você o atualize por intermédio de plugin, intermédio de novos pacotes da própria versão do software. Então, a plataforma está pronta e realmente está à prova de futuro. Né? Um outro ponto também que eu acho interessante do VSS é que o fato da Vivotec sempre apoiar o H265, esse protocolo, ele impacta diretamente na quantidade de volume que é gerado pelas câmeras. Né? Então a gente está sempre falando que cada vez mais as câmeras hoje elas são encaradas como um sensor. Cada vez mais você tem inteligência nas câmeras. E cada vez mais, com mais inteligência, mais volume de informação. E esse volume ele precisa ser administrado. E o volume hoje de informação ele não fica só armazenado na câmera. Ele precisa ir para algum lugar. Então ele sai da câmera, ele passa pela rede, que é o fluxo de vídeo que a gente tem, ele vai chegar no servidor, vai chegar no NVR. Né? Por conta do protocolo H265, que o VSS Pro suporta, esse volume de dados também é reduzido. Então o VSS está à prova de futuro, por quê? Porque por mais volume de dados que as câmeras venham a gerar, e geram bastante, né? A gente está falando aí de 1, 2, 3, 4, 8, 16, 40 megas de informação que são trafegados por cada câmera, né? 80 megas, ou seja, você consegue configurar isso dentro das câmeras. O protocolo H265 ele ajuda, por conta dessa tecnologia, a que essa quantidade, esse volume de dados, ele também seja reduzido por conta desse tipo de tecnologia do protocolo H265. Além do fato da gente ter o Smart Streaming também, nas nossas câmeras, que é suportado pelo VSS. Então, além de você ter uma plataforma à prova de futuro no que diz respeito a desenvolvimento de novas funcionalidades, suportar novas funcionalidades, você também tem uma plataforma que hoje ela se comunica com as câmeras e, independente do volume de dados, você, por conta dessa tecnologia do protocolo H265 e do Smart Stream, você não vai arrebentar com a tua rede. Porque quando você fala de tecnologia, o pessoal faz muito essa pergunta, fala, cara, tudo bem, a câmera é inteligente, mas quanto de banda não consome? Será que eu não vou arrebentar minha rede? E o VSS, por conta dessa nova tecnologia, ele consegue se comunicar e ele não vai estourar a tua rede por conta do H265, por conta do Smart Streaming que é processado pelas câmeras. Então a gente já tem uma plataforma ali que realmente está à prova de futuro. Independente do volume de dados que é processado pela câmera, a gente consegue, com essas duas tecnologias, a gente consegue receber tudo isso com um fluxo de vídeo honesto, com fluxo de vídeo suficiente para processar vídeo, processar os metadados, todas as informações, trazer essa volumetria de dados
para a interface, para que o operador ele tenha tudo isso na sua interface, tudo isso no seu dashboard, sem sacrificar rede, sem ter que investir em switch, sem ter que investir em um projeto de rede, de conectividade, você tem que trocar servidor, sem ter que trocar software também. Legal. A gente tem falado aqui muito sobre a questão de investigação e tal. Mas no ponto de vista da prevenção ou no ponto de vista do aumento de uma produtividade, o VSS consegue auxiliar também os clientes finais com essa tecnologia? Então nós temos algumas indústrias onde a gente tem, por exemplo, as câmeras detectando movimentação de pessoas e mandando o evento para um robô para ele parar de trabalhar, por exemplo. O que a gente falou sobre o VSS que eu achei interessante e que é a questão de não se precisar de outros certificados, outros atributos, né, para linkar que ele já vem embarcado nele, né? Referente ao licenciamento. Exato, né? Licenciamento. Licenciamento de software de vídeo monitoramento é uma dor de cabeça para qualquer pré-venda. Né? Então, quando ele vai montar uma lista de materiais, né, um BOM, né, que a gente chama, né, Bill of Materials, quando a gente monta essa lista de material, muitas vezes os pré-vendas, os nossos parceiros, os nossos integradores, né, têm seus pré-vendas, eles veem que montar uma lista de material com VSS é muito fácil. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de licenciamento que foi reduzida drasticamente com o lançamento do VSS. Basicamente, a gente tem licença de câmera, licença de transferência de versão para uma para outra. A licença do upgrade. Então, hoje, por exemplo, você pode ter o VSS Lite. Você tem 3 versões do VSS, né? O VSS Lite, o VSS Standard e o VSS Pro. Então, você pode iniciar um projetinho ali com 32 câmeras com VSS Lite, que é a versão gratuita. Você pode fazer a aquisição do VSS Standard, né? Você pode começar seu projeto, um único servidor ali, 128 canais ali com VSS Standard, e no futuro você pode fazer o upgrade para o VSS Pro. Aí você tem uma licença do VSS Pro, que é o upgrade do VSS Standard para o VSS Pro. E você tem a licença de câmera do VSS Pro, ou a licença de câmera do VSS Standard. Depois você tem o que a gente chama de um licenciamento para os NVRs, para se comunicar com os nossos NVRs. Você não tem licenciamento de usuário, você não tem licenciamento de servidor, você não tem licenciamento de integração, você não tem licenciamento de cliente, você não tem licenciamento de ativo de rede, você não tem licenciamento de failover, de redundância. Receber metadata, de suportar receber placa, de suportar receber face, tá tudo lá. Já está tudo licenciado já. Então, quando você tem acesso ao VSS Pro, você tem toda uma lista de funcionalidades que já estão licenciados. A grande sacada da Vivotec sempre foi oferecer mais por menos, né? Então, eu te ofereço mais tecnologia, te cobro menos, te ofereço mais funcionalidades e te cobro menos. No caso do VSS, não é diferente das nossas câmeras, né? Então, você tem, por exemplo, hoje o VSS, o Pro, você já pode virtualizar ele, instalar ele no ambiente virtualizado. Você já pode ter 2 servidores com o VSS Pro, sendo que o segundo servidor é um failover, é uma redundância. Você já pode, com esses 2 servidores, você já pode se comunicar com uma câmera para receber as leituras de placas da IB9387 LPR. O VSS Pro já está licenciado para se comunicar com a FD9387 FR, a nossa câmera com reconhecimento facial embarcado. Você não paga um licenciamento extra para ter acesso aos analíticos que são processados dentro das câmeras. Então, a Vivotec, ela reduziu e simplificou o licenciamento de um software de vídeo monitoramento. Então, hoje é muito fácil você licenciar. Basicamente, o que você precisa saber? A topologia do projeto. Quantas câmeras, os modelos das câmeras, quantos são os servidores. E aí você já sabe quantas licenças de VSS você precisa. Ah, Rafa, eu tenho aqui um projeto para 1000 câmeras. Quantas licenças de VSS eu preciso? Você precisa de 1000 VSS Pro Leak, de abreviação, né? LIC de license. Ponto. Só isso? Só isso. Muito bom. Esse é o part number que você precisa adquirir.
né? Então você já não tem todas as existe pegadinha funcionalidades. do malandro nessa história. Não tem pegadinha. É muito simplificado o licenciamento. Rafa, eu quero comunicar ali os NVRs com o VSS, né? Além das câmeras, eu vou ter aqui câmeras penduradas num servidor, eu vou ter câmeras que estão conectadas num NVR. Como é que funciona o licenciamento? Então você vai ter licenciamento das câmeras do VSS e licenciamento dos canais do NVR. Então não existe pegadinha, é simplificado o licenciamento, é muito fácil. Não tem pack de licença que você é obrigado a comprar, você pode comprar uma licença, pode comprar 1000. Não tem pack de licença de integração que você precisa comprar. Então é tudo muito simplificado, não tem licença base, não existe licenciamento por servidor. Não me importa se no VSS Pro, se o seu projeto são 10 servidores ou 5 servidores. Para a gente não tem licenciamento de servidor, né? Você pode ter o mesmo projeto ali com 500 câmeras diluídas em 10 servidores ou as mesmas 500 câmeras diluídas em 5 servidores. Pessoal, mais alguma consideração que vocês acham importante a gente fazer a respeito do VSS? Não, eu acredito que é importante, principalmente os nossos clientes, né? A gente sabe o alcance que tem o Alcatalks, né? Principalmente com os nossos clientes finais, nossos integradores. Acho que é importante deixar muito claro que é importante que eles aproveitem essa campanha para fazer esse upgrade. Esse upgrade ele está sendo sem custo nenhum para os nossos parceiros, não existe pegadinha, tá, pessoal? Não tem que comprar nenhum tipo de licenciamento, né? É um upgrade totalmente sem custo. Procura o pessoal da Alca, acho que é importante reforçar isso, que essa campanha ela vai ter um prazo máximo, então a gente está avaliando todos os nossos parceiros, avaliando os nossos clientes, avaliando todos os projetos, né? Se qualificando, como eu citei anteriormente, se qualificando ali para que seja feito o upgrade. Já faça o upgrade para o VSS Pro, porque você vai ter acesso à principal plataforma hoje do mercado de vídeo monitoramento, que é o VSS Pro, né? Então é só reforçar mesmo essa campanha de upgrade gratuita que a gente está fazendo, né? Porque provavelmente a gente não vai prorrogar isso a partir de julho, já vai finalizar a campanha e dificilmente a gente vai voltar com uma campanha dando gratuidade para o upgrade. Para você que não é inscrito no nosso canal, já clica aí no botão de inscreva-se, também deixa o seu joinha, faça seu comentário. Nós estamos presentes no LinkedIn como Alca-Network, no Instagram como alca.distribuidora e no Facebook como Alca Distribuidora BR. Siga as nossas páginas, siga os nossos perfis, lá nós temos muita comunicação também com você. E se você for integrador e quiser também ter acesso a essas e outras novidades, a promoções, a condições exclusivas, acesse o nosso site, manda uma mensagem, fala com o nosso time da Alca, teremos um prazer aí de recebê-lo aí para um bate-papo, para uma reunião. Esse foi o Alcatalk especial sobre o VSS da Vivotec. Até a próxima.